Olá pessoal, esse é mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do escritório Brasil Salomão. Hoje estamos recebendo em nossa bancada dois queridos amigos, colegas de profissão e que hoje representam a OAB na 12ª subseção do estado de São Paulo. Meu querido amigo Alexandre Silveira, minha querida amiga Thaís Busato, né? Companheiros já de décadas. É um prazer ter vocês aqui conosco, né? Sabemos da agenda atribulada, aliás, a gente já vinha tentando marcar esse episódio para que vocês possam trazer para o nosso público, né, um pouquinho desse primeiro ano de gestão, um ano complexo em todos os sentidos e que acaba, obviamente, refletindo na OAB, essa entidade que tem uma representatividade absurda perante a nossa sociedade. Mas antes de passar a palavra para os nossos convidados, mais uma vez, né, doutor Evandro Grilli, estamos juntos aqui em mais um episódio, com certeza marca a história do Pod Brasil. Importantíssimo. Você possa dar as boas-vindas para os nossos Obrigado amigos. pela presença de vocês. Enfim, conseguimos agendar, né? É isso aí. Ao longo aqui dos nossos quase 80 episódios do Pod Brasil, encerrando aí a 2ª temporada. Prazer enorme receber vocês aqui. E já vou emendar a primeira pergunta que eu vou deixar na mesa, que é um bate-papo descontraído. Não tem... Só estamos... É como se estivesse na mesa. Não vou falar de um bar, porque estamos com água aqui, né? Mas a gente está aqui... Tenho dúvidas, acho que a minha aqui é uma parte diferente. Jô Soares ainda. Água batizada. Mas sejam muito bem-vindos. E eu queria começar perguntando para vocês sobre esse primeiro ano, né? Fiquem à vontade para se apresentar, né? O Rodrigo já fez as honras aqui, mas esse primeiro ano de gestão que está chegando ao fim, avanços, conquistas, principais desafios, o que doeu mais, o que doeu menos, né? Como é que é essa jornada de dirigir uma entidade tão importante, tão fundamental para o Estado democrático e para a democracia no nosso país, né? Que está presente em boa parte dos municípios do Brasil, né? É isso aí. Alexandre, Thaís, sejam bem-vindos. Evandro, Rodrigo, uma alegria, uma satisfação poder participar desse podcast. Estava ansioso por esse momento. Um escritório que, para mim, é um ícone aqui da nossa cidade, região. Então, eu agradeço muito, em nome da instituição, pela oportunidade que nos dão de hoje, eu aqui junto com a Thaís, de falar um pouquinho desse primeiro ano de gestão e do que está por vir, né? O planejamento para os próximos anos, né? E aí eu gostaria muito que a Thaís também se apresentasse para a gente começar esse bate-papo entre amigos, né? Entre colegas de profissão, para a gente dividir aqui um pouco das dores, também das alegrias do que é ser advogado e também gestor do Sistema Ordem, né, Thaís? Exatamente. Bom, muito obrigada, Evandro, Rodrigo, queridos amigos, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui em um programa que já se consolidou como referência no mundo jurídico. Obrigado. Mas antes da gente falar da OAB, conta um pouquinho da história. Quem é o Alexandre Silveira, que está por trás da OAB? Quem é a Thaís? Olha, Exato. a gente tem quanto tempo aí? Mas, enfim, vou tentar sintetizar. Rodrigo, eu sou aquele famoso azarão, sabe? Enfim, nunca fui muito de estudar, né? Não via muito sentido. Eu também não. No ensino médio, no ensino fundamental e médio. Meu pai tinha sérias dúvidas, né? Se ia virar alguma coisa. Comecei a trabalhar muito cedo. E aí minha mãe falou, não, peraí. Minha mãe tinha feito faculdade, meu pai não. Meu pai era um cara mais prático, pragmático, né? E aí eu comecei a fazer direito na Unip. O Rodrigo foi meu professor. Tive aula de direito tributário, prática tributária com o Rodrigo. Eu falo que ele parece mais velho que eu, ninguém E na acredita. faculdade, por incrível que pareça, eu vi sentido finalmente em alguma coisa, né? Falei, não, isso aqui faz sentido, eu gosto disso, olha que legal. Tanto que eu trabalhava na época numa seguradora, um banco famoso, né? Um banco, uma das potências bancárias, né, do país. Tinha um salário muito bom, muito razoável. E eu abandonei tudo aquilo, toda aquela, não digo estabilidade, mas aquela segurança, aquele conforto para começar a advocacia, né? E aí foi muito engraçado, porque saí de lá, né?
num sistema remuneratório muito interessante para entrar num escritório aqui de médio porte ganhando um salário mínimo. Como eu não fiz estágio durante a graduação, eu tentei absorver tudo aquilo, né? Mas eu já tinha em mente que eu queria ser um profissional liberal, tal como eu planejei. Uma das metas que eu tinha, quando entrei, fui fazer direito, era ser um profissional liberal. Era ser dono do meu próprio negócio. E, então, a partir dali, a minha história foi acontecendo. Né? Trabalhei... A advocacia ela é ímpar para isso. Né? Poucas as profissões que te dão uma conotação de liberdade. Exato. De atuação como a advocacia. Né? Então, é óbvio que eu tinha aquele sonho, né, da questão dos horários, que depois eu descobri que é o inverso. No final de semana, inclusive, né? Exatamente. Inclusive. Período noturno e final de semana são os momentos que a gente tem, de fato, para trabalhar, para desenvolver, para pensar nas teses, para pensar nas soluções jurídicas, porque durante o expediente atendendo o cliente, apagando incêndio, correndo aqui, correndo lá, né? Mas, enfim, o fato é que aí, depois de 2 anos nesse escritório, eu montei a minha salinha lá no centro e comecei a trabalhar exclusivamente com o convênio da Defensoria, que até então a Defensoria não estava instalada em Ribeirão Preto. Né? Então, o convênio da Defensoria era... Tinha um mercado. Eu fazia tudo, né? Fazia de mamana caducano, de A a Z, fazia tudo ali. Penal, enfim, atacava, defendia. E eu falei, gente, é a partir daqui que eu vou conseguir construir, né? Porque não tinha redes sociais, estava muito incipiente ainda, né? Não existia ainda, né, esse pensamento, né, do empreendedorismo, vamos dizer, do enfoque empresarial dos escritórios. Então eu fazia tudo ali. Eu era a secretária, eu montava as pastas. Quanto tempo tem isso? Olha, foi de 2000, praticamente, eu comecei a advogar no final de 2004 para 2005. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Trabalhei nesse escritório até meados de 2007, depois eu montei o meu escritóriozinho lá no centro. E ali descia, ia na Única, tomava um café, conhecia um colega aqui, outra colar, de repente já tinha 2, 3 no escritório, a gente estava dividindo despesa, começando a fazer parceria. E a coisa deslanchou e eu estou aqui. Eu não vou falar que eu não planejei nada, eu deixei acontecer, foi fluindo. Mas você sempre, eu me lembro, né, foi o primeiro ano que eu dei aula, mas você sempre teve uma comunicação muito boa, né? Você sempre gostou de se expor, de falar. Eu acho que isso ajuda demais no desenvolvimento da nossa atividade, né? Me ajudou muito, Rodrigo, porque antes de eu ter vamos dizer assim, esse emprego nessa seguradora, que era um cargo estritamente técnico, né? Eu lidava ali com questões técnicas do seguro, ramos elementares. Antes, eu trabalhei com vendas, né? Então, eu fui promotor de vendas da 51, eu trabalhei no Ribeirão Shopping, né? Então, assim, eu sabia vender, eu sabia me comunicar, né? Então, isso me ajudou muito, né? Esses fundamentos que eu trouxe da área de vendas, isso permeou toda a minha vida profissional. E é importante ter essa dimensão, porque a nossa profissão passou décadas, e eu peguei muito disso, estou um pouquinho mais à frente em termos de tempo de formado, renegando um lado empresarial e do empreendedorismo. Sim. O advogado, ele é um empreendedor, né? Nem todo mundo tem esse perfil, mas quem lidera grandes projetos, se não tiver esse perfil, não vai liderar. Né? Então é importante ter esse teu testemunho na qualidade de presidente da OAB, Sim. porque é uma virada de chave para a nossa atividade. Né? É interessante isso. A gente observa esse fenômeno há uns 25, 30 anos e a gente vê que o preconceito que tem, aquela coisa, né? Você não pode, parece que é um crime você dizer, gente, você vender, né? Eu tô vendendo, exatamente, né? Tem um filme muito bom, e aí já passo com a Thaís aqui, que acho que eu estou me alongando muito, chama Margin Call. Tem um elenco estelar e tal, e fala do crash da Bolsa de 2008, né? E quando um técnico descobre que o sistema ia ruir. E aí chama uma reunião de emergência, o personagem lá, o CEO lá daquela corretora, enfim, daquele banco, acho que é o Jeremy Irons, e aí ele chama todo mundo e fala, até amanhã a gente vai ter que tomar decisão, até amanhã, tal horas a gente tem que liquidar toda a nossa posição, e a partir daí a gente vai ver o que faz. E ele falou o seguinte, mas como é que a gente vai vender algo que a gente não acredita? Né? Só fazendo um paralelo, ele falou assim,
eu vim da área de vendas, eu comecei vendendo enciclopédia. A minha vida inteira eu vendi. Então, não tem diferença nenhuma da época que eu vendia a enciclopédia de porta em porta, da venda técnica de ações. Então, a vida a medicina vende, todas as profissões vendem. A gente tem que tirar essa pecha ruim de que vender é pecado. Não é pecado, né? Mas aí por trás tem toda uma responsabilidade, tem questões éticas, não pode haver mercantilização naquele sentido, né, vamos dizer, nocivo, né? Mas acho que eu falei demais, Thaís. Olha com você. Thaís já vem de uma família de advogados, né? Exato. Bom, eu... E sempre foi estudiosa. Muito bem. Ó, eu completei esse ano 20 anos de formado. E o Rodrigo também foi meu professor. Gente, eu vou ali, já volto. Rodrigo, eu não sabia que você era tão antigo, cara. Olha que professor do presidente e da vice-presidente, né? Olha que honra, amigo. Ele também foi meu professor, um excelente professor. Colocar no meu currículo. E eu sempre gostei de estudar e nunca tive dúvida do que eu queria fazer, porque eu fui uma adolescente que eu fiz jus a fama da adolescência. Então, era daquelas que você olhava e falava, ih, vai ser advogado. Não. Aliás, ela é a mãe dela escrita. Eu era muito contestadora, né? E também comecei a trabalhar cedo, mas não por necessidade, né? Mas porque os meus pais trabalhavam fora, ambos. Meu pai é administrador de empresas, minha mãe é advogada. E acho que foi a forma deles manterem uma certa vigilância que eu precisava, né, nessa fase. E aí minha mãe me levou para trabalhar no escritório dela. Eu tinha 14 anos. E, claro, trabalhava, mas tinha meus momentos de estudo, né, e balé, e inglês e tudo, mas tinha o meu horarinho ali para trabalhar. Numa época que isso ainda não era trabalho infantil. Exato. E aí, assim, eu fazia serviço de banco, atendia telefone, fui arquivista, né? Hoje os jovens advogados acho que nem sabem, né? Os arquivos era uma office físicos. girl. Isso, exatamente. Exatamente. Mas, assim, a minha dúvida dentro da profissão era que área seguir, porque a minha mãe, ela sempre atuou na área empresarial e na área trabalhista, e eu não era muito fã. Não, a veia criminal. Continuo não sendo fã, assim, Na verdade, tenho dificuldade de entender o direito do trabalho e tudo, e o direito penal sempre me encantou. Nós também, viu? Com todo respeito aos meus amigos, aos juízes, sem dificuldade. O direito penal sempre me encantou, mas eu tinha também aquela questão de não saber, né? Acho que pela imaturidade, não saber dividir o fato do cliente com a atuação profissional. E aí fui trabalhando isso no decorrer do tempo e trabalhei no escritório da minha mãe, depois trabalhei em outro escritório, depois trabalhei num departamento jurídico interno de uma usina aqui da região, depois fui sócia de um escritório e hoje autônoma, sozinha. Depois da pandemia a gente abriu várias outras possibilidades de trabalhar, né? E hoje atuo como criminalista. A maioria dos meus processos são na assistência de acusação. E aí eu faço a parte criminal e ação civil ex-delito para garantir a indenização para a vítima. Você está do lado do Ministério Público, na maioria das vezes. Exato, na maioria das vezes atuando em conjunto com o Ministério Público. Bacana. Para mim, um orgulho, tá? Ter vocês dois aqui. O orgulho é meu. Aprendendo demais com a vida de vocês. Também é importante destacar que os dois nunca deixaram de lado a busca pelo conhecimento, foram buscar conhecimento em pós-graduação, em cursos de especialização, e é por isso que eles chegaram onde eles estão, tá? E continuam estudando até hoje. Mas vamos falar um pouquinho agora da gestão. Vamos lá. O que aconteceu nesse primeiro ano? O que vocês poderiam destacar? Algum fato relevante? Uma conquista bacana que vocês acham? A pergunta que resume é como é que tem sido essa jornada, né? As dores e os ônus e os bônus. Olha, tem sido uma grande aventura no bom sentido. A gente já, né, tanto eu quanto a Thaís, nós viemos da gestão do NUT, tivemos uma liderança ímpar, né, que nos ensinou muito,
Então, nós trazemos uma série de princípios e valores da gestão do NUT, que é o nosso patrono. Mas agora nós temos os nossos desafios, né? Os desafios do nosso tempo, desse triênio. E tem sido uma aventura porque a gente gosta do que faz, né? Ali no sistema OAB, nós estamos muito conscientes da nossa missão institucional, que é de levar a nossa instituição para os próximos 100 anos. Né? A gente está falando de uma instituição aí com quase 95 anos, né? A subseção de Ribeirão Preto, 93 anos, né, Thaís? 93 anos. 93 anos. Caramba. Exatamente. Então, uma instituição secular. Você falou da presença, acho que da depois... representatividade. Acho que depois da Igreja Católica, é a instituição mais presente nos municípios do Estado de São Paulo. Vou falar aqui do Estado de São Paulo, são 257 subseções, fora aqueles municípios em que não há uma subseção, mas tem um fórum e tem uma sala da OAB. Né? Então, é uma instituição que a população, a sociedade civil confia e conta com ela. Né? E você citou duas instituições essenciais para a democracia. Exato. Sem falar no papel da OAB na defesa da democracia. Aí eu penso até, para não ficar um programa muito chapa branca, né, muito vacilante no âmbito federal, na minha opinião, muito vacilante, algo que não condiz com a história das grandes lideranças, né, que consolidaram o processo democrático, né, Raimundo Faoro e tantos outros ali que contribuíram para que, de fato, né, em 85, um presidente civil assumisse o poder no Brasil e, de lá para cá, desenvolvesse essa jovem democracia. Muito jovem, né, uma democracia muito jovem, uma Constituição jovem. Mas, voltando à gestão, é uma gestão que tem pensado muito na vida prática da advocacia. E nós temos alguns desafios que já, assim, o ano começou já com mudança de plataforma no Tribunal de Justiça, né? Ou seja, a gente saiu está fazendo uma migração do ESAGE para o EPROC. E eu falei para a Thaís, o meu mantra esse primeiro ano é EPROC, é letramento da advocacia no EPROC. Por incrível que pareça, temos os números aí, eu trouxe aqui de forma geral, mas nós tivemos uma sequência, pelo menos 10 palestras de EPROC gratuitas, pelo menos 5 cursos na ESA, né, para advocacia, de modo que eu tenho percebido que é uma migração muito natural, muito suave e tranquila. Não tenho recebido grandes críticas ou reclamações. Tivemos... Porque havia uma grande insegurança. Exato. Né? Nós que aqui no escritório atuamos em outros estados, e o EPROC já era. E assim, a gente tinha uma preocupação muito grande. Eu continuo muito preocupado. Porque todo mundo gostava mais do ESAGE do que o EPROC. Você conversa com todo mundo. Então era uma preocupação bacana você trazer essa informação. Tem funcionado bem a transição. Então eu brinco com a Thaís. Falei assim, Thaís, todo aquele saco de maldade que eles foram enchendo, ele abriram bem na nossa gestão, bem na nossa vez, né, Thaís? Não, porque olha como são as coisas, né? Uma mudança de sistema hoje, ela atinge qualquer tipo de advocacia. Lógico. Porque é a forma como nós operacionalizamos o nosso trabalho. É a mesma coisa, eu uso Android, né? Eu uso Android. Você me fala, Alexandre, por que você não compra o iPhone? Por conta da plataforma, eu já estou habituado. Então é difícil mesmo. Mas, por incrível que pareça, a advocacia já tem uma geração que ela já é nativa do digital, né? Ela já é nativa. Inclusive, tem muitos graduandos que estão fazendo o curso, mas não para exercer a advocacia, mas para pensar, industriar sistemas, né? Engenharia, né? Vamos dizer, engenharia do Poder Judiciário. Os mais experientes também já, me parece, e eu venho sentindo, conversando com eles, eles já estão mais tranquilos, mais confortáveis para lidar com essas mudanças, mas compete à OAB dar todo o suporte. Oferecer o conhecimento, colocar à disposição da advocacia aquilo que existe de mais valioso, que é a informação, que é a cultura jurídica, né? Acho que é bacana vocês destacarem também, e eu que participo e uso, né, o que vocês fizeram em termos de estrutura, né, que eu acho que começou na gestão passada também, as salas, o cowork. Sim. Acho que é bacana vocês destacarem isso também.
né? Porque contribui para esse período de transição. Sim. Né? Se, por exemplo, eu tiver um problema no meu escritório, eu posso correr lá e ocupar a estrutura da OAB, que é algo que no passado talvez não fosse necessário, porque vamos pensar nos tempos da máquina de escrever, de um computador, você poderia ir para o fórum, protocolar sua petição, inclusive de forma manuscrita, Sim. né? Sim. Mas hoje isso não existe mais. Então, olha a importância da OAB, né, nessa representatividade do advogado em termos de estrutura. Então, se vocês puderem destacar, que eu sei que agora, né, a nossa OAB ela é modelo no estado de São Paulo. E é mesmo, Thaís? Bom, tem sido muito desafiador e muito inspirador participar dessa gestão. Eu estou indo aí no final dessa gestão, eu vou ter 9 anos, né, na gestão de ordem. Comecei na escola superior, né, e depois na gestão do NUT, na Secretaria-Geral, e agora na vice-presidência, e eu falo para todo mundo que todo dia é um aprendizado diferente. E eu penso que o maior desafio nessa gestão tem sido a gente se aproximar das necessidades reais da advocacia, não só da jovem advocacia, como também da advocacia mais experiente. Tem essa questão do EPROC. Eu lembro que quando veio o calendário de imigração, o Silveira ele falou, enquanto tiver um colega demandando aprendizado sobre o sistema, nós vamos ter oficina, nós vamos ter palestra. Então, nós já tivemos várias oficinas, várias palestras com uma aceitação boa e o pessoal tem frequentado e acho que isso tem feito com que essa transição seja mais tranquila. Uma outra questão também, que é uma preocupação dessa gestão, é com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial está aí e não adianta a gente falar que não vai usar. Os próprios tribunais já têm regulamentação para a utilização dos magistrados, dos servidores. Então, como o Silveira bem colocou, a nossa missão é capacitar a advocacia para utilizar de forma responsável. E, nesse sentido, a gente também já teve algumas palestras, já teve curso na ESA sobre isso. Dentro da pergunta estava o que a gente destacaria, né? Foi a primeira vez que a nossa subseção recebeu um ministro do STF. Então, eu acho que foi um super feito. Bem lembrado. Né? Foi muito importante. STF, acho que 2, 3 do STJ. Pude participar desse evento. Sim. Eu fiquei... Semana passada recebemos aí o Vecina, que é o cara que inventou o direito sanitário. Não, com Dom Anvisa. Exato. Com Dom Anvisa. Muito bacana. Foi um evento... Sim. Então, acho que a gente tem avançado aí, colocando, né, a OAB de Ribeirão Preto aí, a terceira maior do estado, né? Então, a gente já vinha com um destaque, mas essa vinda do ministro Fux também colocou a gente aí nos holofotes. E eu penso que eu que acompanho na docência, né, e vejo os alunos se formando e todas as incertezas que eles trazem com eles, eu penso que a Comissão da Jovem Advocacia tem feito um papel muito importante no acolhimento desses jovens, no sentido de suprir essas inseguranças, e isso passa pela estrutura que a casa oferece. Né? A gente sabe do custo de manter um escritório, de se abrir um escritório. Então, tendo lá na casa a estrutura do coworking, as salas de reunião, sala para atendimento, para peticionamento. Então, hoje a gente consegue exercer a nossa profissão diretamente lá da Casa da Advocacia. Nem vou falar do lazer, né? Tem 2 quadras de futebol que eu amo, 2 quadras de vôlei, beach tênis, um campo de futebol. Aliás, eu tô invicto na Copa Integração. Disputei 2 vezes, fui campeão das 2, e uma quadra de basquete com uma escola credenciada pela NBA, que atende inúmeros filhos de advogados e advogadas. Então, um trabalho também formidável, ou seja, é estrutura no sentido lato, no sentido total de tudo que o advogado precisa, porque é óbvio que a OAB, como você destacou, Silveira, e o Evandro também, ela tem um papel fundamental, né, oficializado pela própria Constituição Federal,
no tocante ao seu papel na sociedade. Sim. Mas, antes de tudo, ela precisa representar o advogado, ela precisa dar estrutura para a classe que ela representa, né? E eu acho que vocês têm sido um modelo muito bacana, esse papel de destaque é o que a gente ouve, e toda vez que nós levamos alguém de fora ali na subseção, poxa, vocês têm tudo isso aqui, que bacana. Que estrutura é essa? Então, eu acho que... E a gente sabe as dificuldades que vocês possuem, inclusive financeiras, para poder estruturar tudo isso. Mas só complementar, na gestão do NUT, né, a paridade já era uma realidade, e um destaque também para essa gestão é o aumento da participação, dos espaços, a ocupação de espaços de direção, nas presidências das comissões pelas mulheres. Na advocacia, nós já somos em maioria. Né? Então, é importante que as mulheres... No escritório também. Viu, hoje, 64%. No estado de São Paulo, se eu não me engano, 51%. Né? As mulheres ultrapassaram. E tanto o NUT quanto o Silveira sempre entenderam a importância dessa ocupação de espaço pelas mulheres. Só trazer um dado em complemento, Thaís, sobre as realizações dessa gestão, né? Comumente, no primeiro ano de gestão, aquele momento, né, de você formar as comissões, enfim, começar a planejar para executar no segundo e no terceiro ano. Nessa gestão está sendo um pouco diferente. Nós já conseguimos entregar alguns aparelhos para a advocacia. Então, estou falando de entregas estruturais. O primeiro foi uma sala dentro do Centro de Progressão Provisória de Jardinópolis. Né? Ali que, vamos dizer, a reta final da pessoa encarcerada, né? Ali é a antessala para ele ganhar a liberdade, a sociedade. Então, nós implantamos uma sala muito bacana, reformamos o parlatório com ar-condicionado, né? Então, oferecendo muita dignidade para a advocacia e para eles também, né? Para os reeducandos. E agora, muito recentemente, nós entregamos um app, né? Conseguimos migrar toda a questão, vamos dizer, de comunicação do site para um aplicativo. Agendamento de serviços, né? Tudo ali. Então, assim, a OAB está na palma, a subseção de Ribeirão Preto está na palma da mão da advocacia. O aplicativo da subseção? Da subseção. Isso é bom. Então, ali a gente tem, desde inscrição nas comissões, que é livre, todos podem participar, agendamento de co-work, inscrição nas palestras, certificados e uma série de outras informações, tudo muito fácil ali na palma da mão da advocacia. Os convênios. Exato. Está tudo ali. E a gente está aprimorando esse app aí para poder, de fato, enfim, facilitar a vida da advocacia. Deixa eu fazer uma provocação, fugindo Claro. aqui até do roteiro que a gente tinha, escutando vocês falarem, né, sobre digitalização, 1.300.000 advogados e advogadas, mais ou menos, é isso, né? Sim. Fora os que estão no limbo da reprovação do exame de ordem, que acho que são mais 1 milhão e alguma coisa. Desses 1 milhão em Ribeirão Preto, hoje... 9.800. Né? Um advogado para cada 160 e poucas pessoas no país. Né? Algo que a gente começava a dizer aqui, né? Eu me formei em 93, tinha um NAEP, né? Uma universidade. Tem uns 11 hoje, né? Vocês me disseram. Quando eu me formei, 2. Eu tinha parado também, 2. Eu tinha parado na 6, né? Vocês me corrigiram aqui que eu perdi 5. E assim, que futuro é esse que a gente tem? O que a gente percebe? Assim, a advocacia acaba sendo uma atividade muito solitária, né? A gente se esquece, a gente está num escritório aqui com uma estrutura, com 250 advogados espalhados por vários lugares do Brasil e até fora daqui. Isso que é uma bolha dentro de um universo de milhões de pessoas que não tem recurso, não tem escritório, essa estrutura. E o fantasma da inteligência artificial que, se entregar metade do que se propõe a fazer, e os grandes escritórios estão estudando isso muito a fundo, porque a gente precisa dar tração, a gente precisa garantir revisão, e a gente já não consegue mais, em grandes operações, fazer isso com a mão.
Você precisa ter tecnologia, senão você compromete a entrega do teu trabalho. Né? Então, assim, o que vai ser dessa advocacia do futuro? Nós estamos na encruzilhada da oportunidade ou do problema e da extinção de milhares e milhares de postos de trabalho? Sim, essa discussão tem que ser trazida, né? Até para as pessoas se prepararem para ela. Né? Como é que vocês estão vendo isso? Eu vi aqui as iniciativas de capacitar. Né? Eu sou de um tempo em que as pessoas iam no fórum. Né? Hoje você não vai. Depois da pandemia eu devo ter ido ao fórum 2 vezes. E, assim, uma questão que era mais institucional. Falando em 5 anos. Era mais institucional do que qualquer outra coisa. Né? Como é que a gente pode passar para quem assiste o nosso podcast aqui, jovens advogados que estão se formando do ponto de vista da perspectiva da OAB? Grid, eu prefiro enxergar o copo mais ou menos cheio. Tá? Eu sou um otimista por natureza. Embora um sujeito um tanto quanto realista, pragmático, né, em outros campos, principalmente na minha advocacia. O que eu estou enxergando? É óbvio que não tem espaço para todo mundo. Né? E aí, desde que o mundo é mundo, quem vai conseguir o seu lugar é a seleção natural, né? A teoria de Darwin. Tá? Desculpa muito, mas... Né? É isso aí, ponto final. Ponto final. Né? Aqueles que se prepararem, aqueles que estudarem, né? Aqueles que, de fato, se investirem na profissão. Né, no ideário da advocacia, ter a advocacia como sacerdócio, né, não como um mero portador da carteira da ordem. Ah, sou advogado. Não, ser advogado é um estado de espírito. Né, porque muitas das vezes a gente absorve as mazelas, né, todos aqueles problemas. Então a gente tem que estar disposto a isso. Isso é da nossa profissão. Né? Mas veja bem, eu vejo a questão da inteligência artificial como um mecanismo de efetiva democracia no exercício da advocacia. E eu vou te explicar o porquê. Porque pela primeira vez, querido, o advogado ali de Jardinópolis, tá, com um valor muito pequeno, ele tem acesso hoje a plataformas, a mecanismos que antes eram exclusivos das grandes bancas. Né? Então hoje, com um investimento muito pequeno, você consegue empregar uma qualidade muito grande no seu trabalho. E a inteligência artificial eu quero enxergar, e assim estou adotando, até porque não quero que meu cérebro atrofie. Ela vai ser uma ferramenta para me auxiliar, para trazer qualidade para o meu trabalho. Né? Então hoje a gente está falando de um aplicativo que o colega vai gastar aí, sei lá, uma plataforma que ele vai gastar 100, 150, 200 reais, ele vai conseguir ter uma estrutura, vamos dizer, ainda que virtualmente, física, que só um grande escritório poderia oferecer para ele. Né? Ou seja, fazer funil de vendas, fazer atendimento do cliente, fazer a parte de secretaria, fazer as rotinas administrativas do escritório, preparar as minutas das peças. Eu falo, gente, ó, é bacana você delegar para IA, né, fazer aquela tarefa, mas você precisa fiscalizar, você precisa depois conferir aquilo. É que nem o estagiário que fazia a peça, depois você lia antes de protocolar. Né? Então, é isso. Então, pela primeira vez, eu vejo que com um custo muito baixo, um investimento muito baixo, o advogado vai conseguir ter acesso a ferramentas que antes eram exclusivas de grandes bancas. Então, você pega algumas plataformas hoje que eram exclusivas e eram desenvolvidas no âmbito dos grandes escritórios, que hoje está à disposição de todo mundo, ou seja, democratizou finalmente o acesso à informação, né? Não só acessar, mas como empregá-la de fato nos seus processos. Sem falar aí, a gente precisaria de horas e horas para falar de como vai facilitar a advocacia vai ganhar escala com isso. E aí, você, numa outra ponta, esse profissional que vai saber utilizar bem a IA, ele vai sacrificar aqueles que não estão dispostos a se aventurar e a absorver e a incorporar essa tecnologia no seu escritório, no seu dia a dia. Você sabe, eu vou me... na mesma linha que você acabou de mencionar. Participei de alguns debates esse ano e também vejo da mesma forma, sabe? E quando a gente assiste uma
uma evolução de episódios, talvez a IA, por estarmos vivenciando agora, seja aquela que mexe mais conosco, mas nós, que já temos um longo ano de estrada, nós passamos primeiro, como a Thaís começou a trabalhar cedo também, quando eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade do meu pai, não tinha computador. Eu fiz livro diário, fiz livro razão em máquina de escrever. E aí vem o computador. Poxa, vai acabar o mercado para muita gente. Né? Para quem? Para aquela pessoa que digitava, para aquela pessoa que datilografava. Né? Bom, aí vem a internet. Também foi um outro marco importantíssimo. E olha, aí vem rede social. Eu vou muito nessa democratização, porque eu costumo falar para os nossos alunos... bom, vamos começar primeiro com o professor. O professor, antigamente, ele era fonte de informação e fonte de conhecimento. E de consulta. Então, a informação que eu digo é na linha de consulta. Porque o aluno não tinha acesso a leis. Imaginem no passado, antes da internet, para você ter conhecimento de uma determinada lei específica. Rodrigo, jurisprudência. Eu entrava nos escritórios e via aquelas RT laranja, linda. Falei, onde é que eu vou ter dinheiro para comprar isso? Por que o prazo de recurso especial era 15 dias? Nem precisaria ser 15 hoje. Porque para você... Deixa quietinho. Deixa nossos prazos. Dias úteis, pelo amor de Deus. Mas o que eu tô falando, brincando, obviamente, mas porque, gente, para você, era um desespero fazer um recurso especial extraordinário para você buscar paradigma. Aí vem a internet, já resolveu muito desses problemas. Aí eu costumo dizer, hoje o professor vai dar aula, você tem que ser um diferencial. Não vai só para dar informação, não. Leva a tua vivência, porque senão você vai passar vergonha. Quando você está falando lá, tem um aluno ali na internet, ele vai ter uma informação muito mais atual do que a sua, enquanto você dá aula. Então, levam algo mais. E o profissional, mais ainda. Porque o cliente, quando ele vem conversar com você, ele já tem todos esses dados. Mas aí, hoje, por exemplo, qualquer advogado, ele tem um espaço aberto com o mundo para mostrar o que ele tem de melhor. Que também, antigamente, quem ocupava os espaços era o advogado mais conhecido, era a banca mais conhecida. Então, assim, agora, não adianta você achar que a inteligência artificial também vai resolver o seu problema. Não. Aí vem o feeling, a sensibilidade, a intuição o que tá certo. E principalmente o conhecimento. O conhecimento e a busca pelo conhecimento, na minha opinião, ela jamais vai ser substituída. Até porque a própria inteligência artificial, ela atende os seus comandos. Sim. Ela é forma, ela não é autora. Ela é caminho. Então, ela é caminho, ela é o instrumento. Então, é óbvio que um número absurdo de profissionais eles vão ficar. Mas eu ainda acho que a gente tem um belo campo pela frente. Né? Até pela aplicação da nossa atividade em meio a essa sociedade. Sim. Rodrigo, assim, para minha alegria, desculpa, Thaís, já vá, porque esse é um tema que eu tenho estudado, porque de fato é algo que me aflige, e tudo que me aflige eu busco conhecer para ir dissipando, sabe? O medo, né? Porque é isso, né? Primeiro vem o medo, né? Como a Thaís bem disse, não, citação da Clarice, né? Primeiro vem o medo, depois vem o mudo, né? Depois do medo vem o mundo. Depois do medo vem o mundo, né? Mas vamos lá. É muito interessante, Rodrigo, o que você está falando, porque pela primeira vez eu estava lendo um artigo, a espécime generalista que sou eu, que até uns dias atrás eu não podia falar isso, né? Porque hoje, se você não for especialista em alguma coisa... Está mudando. Né? O que acontece? O especialista e a IA são pessoas que cavam muito fundo, mas que não têm uma visão sistêmica. É isso. Não tem uma visão, vamos dizer assim, ampla, e não fazem, às vezes, conexões com outras áreas. Então, me parece que os profissionais que têm mais experiência, que já vivenciaram várias áreas, serão os mais valorizados, porque eles conseguem fazer conexões. Acho que era isso que você ia falar, né? Conexões. Né? Da mesma forma que hoje o que se fala
em termos, né, de evolução cerebral, criar novas conexões, novas avenidas, novas ruas no cérebro, né, eu acho que na vida profissional vai ser idêntico. Então, precisa ter esse professor. Por exemplo, eu sou especialista em direito tributário, mas eu preciso ter uma visão sistêmica do direito. Eu preciso conversar com o direito do trabalho. Eu preciso conversar com o direito penal. Exato. Então assim, eu acho que aí entra o nosso papel, a busca do conhecimento. Exatamente. E a gente trabalhar com essas ferramentas. Vou dar esse exemplo do estagiário que nós comentamos agora há pouco. Por exemplo, você tem um advogado, talvez não tivesse condições de ter 1, 2, 3 estagiários, ele não conseguiria escalar. Com essa tecnologia, agora ele escala. Ele escala. Né? Não consegue atender um cliente. Vamos lembrar agora do problema do espaço físico. Cidade de São Paulo, Ribeirão, no nosso escritório hoje vive mesmo o problema do espaço físico. Talvez a inteligência venha para te permitir a continuidade, né, de crescimento, sem talvez se preocupar tanto com essas celeumas, né? Mas vamos tocar num outro assunto agora, que o tempo vai correndo. Claro, acabamos esquecendo. Falando, o doutor Evandro perguntou, né, da questão da quantidade de faculdades e profissionais jogados no mercado, né? Eu penso que eu faço essa reflexão com os alunos em sala. O nível de aprovação e reprovação na OAB, eu falo para eles, olhem em volta. Quantos alunos realmente estudam, não é? 90, frequenta a faculdade. O índice é absurdo, né, Thaís, de reprovação. Quantas pessoas estudam e isso reflete na quantidade de aprovação na OAB, e eu acho que esse é o primeiro filtro do mercado, né, que é essencial, tem que ter um mínimo de conhecimento para lidar com os problemas das vidas, né, dos clientes. Eu acho que, penso que o segundo filtro aí estaria nós nos mantermos sempre atualizados, estudando, né, porque a cada mudança legislativa existe uma surpresa, e a questão da ética também, né, uma vez que você se queima ali com os demais atores do sistema de justiça, é muito difícil você consolidar uma carreira. E eu enxergo também, não só a inteligência artificial, como também principalmente as grandes alterações legislativas, como novos nichos de mercado de trabalho para as pessoas formadas em direito. Então, eu fiz 2 cursos de inteligência artificial, e um deles é de uma ferramenta específica, e a pessoa que estava ministrando o curso disse, olha, nós estamos com dificuldade de contratar profissionais da área jurídica, porque não basta a gente saber de TI, né? A gente tem que conhecer a área jurídica, ter o conhecimento jurídico para fazer a estrutura do prompt, da inteligência artificial, da ferramenta. Então, penso que aí seja um novo campo de trabalho. E a cada grande mudança legislativa surgem lacunas e surgem também meios de trabalho. A gente teve aí a reforma tributária, né? Estamos prestes a ter uma reforma do Código Civil também, que eu acho que vai também abrir um grande campo de atuação. Porque uma reforma administrativa municipal, que a gente teve agora também. Né? Então, penso que principalmente essas grandes reformas legislativas, para quem está atento e estudando e atualizado, consegue enxergar ali nessas alterações algumas lacunas, algumas falhas que abrem mercado de trabalho também. Sem querer ser negativista, mas para fazer um contraponto, que vocês 3 estão vendo de uma maneira muito... Eu vou fazer uma comparação com a música, que é um lugar de onde eu venho desde sempre, antes até de vir da advocacia. Quando criaram os streamings de música, o discurso foi muito parecido. Olha, agora o Evandro Grilli vai pôr a música dele na mesma plataforma da Taylor Swift. E diariamente, dezenas de milhares de músicos anônimos como o Evandro Grilli colocam as suas músicas na mesma plataforma. No Spotify, na Apple Music, por aí vai. E a Taylor Swift e as grandes gravadoras continuam dominando o setor, elas se adaptaram. Sim. Então, assim, passa a ser acessível. Mas no mundo de algoritmos, essas coisas se organizam muito rapidamente e os fluxos econômicos e de negócio continuam correndo para os mesmos lugares. Então,
Assim, é duro isso. Assim, então, mas aí eu vou pegar esse teu exemplo para mostrar. Então, no universo de 1.300.000 advogados, é um sofrimento. Os grandes, eles continuarão tendo o seu papel relevante, mas quantas músicas você não conheceu porque estava fuçando no Spotify e viu um desconhecido qualquer? Se eu fizer uma lista de 100 músicas, 90 delas vieram dos mesmos players que você ouvia nos anos 80 não, mas e 90. Tudo bem, mas estou dizendo assim... Não, isso é estudo, tá? Não estou chutando, não. Não, eu entendi, mas você vai criando canais... O algoritmo, você entendeu? Abrindo não, espaço. perfeito. Você vai o abrindo algoritmo espaço. te entrega o que o mainstream quer que entregue. Isso é que é a verdade. Qual que é hoje, assim, pelo menos é a minha percepção, Sim. qual que é o grande drama do Poder Judiciário hoje, né? É o número de processos. A gente está beirando aí 83 milhões de processos. Beleza. E o que está acontecendo? E aí, o fenômeno das redes sociais, o direito, a informação, finalmente chegou na população, vamos dizer assim, que não é privilegiada, né? A população que vive à margem. E hoje você tem advogados que, mercê do seu trabalho em redes sociais, conscientizam uma camada da população, da sociedade que antes era esquecida, era varrida para debaixo do tapete, e essas pessoas hoje estão reivindicando os seus direitos. Né? E aí vem o judiciário e começa a criar o mecanismo da litigância abusiva, e começa a barrar isso e tal. Isso graças às redes sociais. Por isso que eu acho uma covardia, né? Às vezes a OAB pega no pé do advogado que publica isso, publica aquilo, não sei o quê, né? Às vezes um resultado do seu processo. Eu sou legalista, enquanto o Código de Ética, o Estatuto não for mudado, eu vou falar, olha, não pode. Mas eu penso que do ponto de vista moral não me faz muito sentido, porque os grandes sempre puderam usar as grandes mídias para noticiar os seus feitos. Os seus produtos. Beleza? Beleza. E aí o pequenininho que está começando é marginalizado, é perseguido. Então, assim, eu trabalho muito nesse sentido de falar que todo mundo hoje tem mecanismos para poder falar, olha, eu existo, eu trabalho com isso, eu já consegui. Então, essas pessoas, elas começaram a ser enxergadas. Eu estou falando isso porque é o seguinte, você estava falando, você citou o exemplo da música, eu vou trazer aqui um dado. Né? Hoje os MCs, não fossem essas ferramentas e tudo mais, eles não teriam. Eles continuariam nos guetos. Tanto que outro dia, e aqui, né, até acho que é ruim, porque eu não estou querendo revitimizar ou marginalizar mais ainda, um desses MCs que foi preso, passou por uma audiência de custódia, e a juíza está lá, né, fazendo as perguntas, quanto você ganha por mês? Mês que eu ganho 2 milhões, 3 milhões. Você já parou? Quando, Evandro, isso seria possível? E sabe de onde que ele saiu? O cara começou ali, do nada, sem padrinho, ele se fez, mercê das novas tecnologias. Por isso que eu falo que as tecnologias, se elas bem utilizadas... A juíza já falou assim, deixa eu ver quanto tempo. Por que eu estudei tanto? Mas é verdade. Mas é verdade, gente, é verdade. O cara pensou num produto, ele pensou para vender para aquelas pessoas que a Taylor Swift nunca pensou em atingir. É isso aí. Sabe? Então é disso que se trata. Eu acho que todo mundo tem seu lugar ao sol, assim, é óbvio que vão se firmar... Seleção natural. Exatamente, aqueles que de fato trabalharem duro. Tem que trabalhar. E conhecer, estudar. E conhecer o novo sistema. É isso. Conhecer como que eu me adapto a essa nova realidade. Mas a gente vai caminhando aí, o tempo passa, gente, vocês viram, né? Se eu falar de 30, 40 minutos, acho que vai ser mais. Mas eu acho que para a gente poder ir direcionando para o final aqui, como que vocês querem marcar a gestão de vocês? Então, lá no final do triênio, como que vocês gostariam que a advocacia regional aqui olhasse para a gestão de vocês? Eu vou deixar para Thaís, porque a gente está pensando no futuro juntos. Eu queria ouvir isso de vocês, né? E se dentro dessas ideias, como estariam temas sociais, como inclusão, diversidade, a própria questão da liderança feminina, que eu sei, né, que vocês apoiam bastante. Eu penso que
A gente gostaria de ser lembrado como uma gestão ética, inclusiva, inovadora, e que forma novas lideranças, porque nós somos passageiros ali, né? Eu acabei de falar que eu vou estar lá no final desse mandato já há 9 anos, e a gente precisa sempre formar novas lideranças, oxigenar a gestão e trazer gente nova. A gente tem se empenhado bastante em trazer eventos, cursos, que tratam sobre paridade de gênero, questão racial, falando sempre muito sobre igualdade, sobre inclusão. Então, penso que isso é fundamental no Estado de Direito, e principalmente na UAB, que é um espaço de exercício da cidadania também. Tem alguma complementação? Eu assino embaixo. Só fazendo um reparo, assim, a Thaís fala que ela está há 9 anos, mas assim, ela vem construindo, assim como eu, né? Então ela passou pela ESA e tal. O sistema é presidencialista, gente. Perfeito. Então, assim, a gente nunca teve uma mulher presidente. Era a minha próxima pergunta. Quando é que a gente vai ter uma mulher naquele quadro de presidente? Já escutei algumas vezes já. Então, veja bem, o que acontece? O sistema é presidencialista, né? E a gente vai trabalhar firmemente para que isso aconteça. Até porque eu não acredito, e aí eu acho que o ponto final, pelo menos em termos de substituição, da pessoa é uma presidência, né? E aí eu acho que tem que deixar a fila andar. Não dá, até porque conciliar, é óbvio, né? A não ser que você não goste da sua casa, aí tudo bem. Aí se você quiser ficar lá 6, 9 anos na OAB, conciliar a vida pessoal. Até faz sentido, mas né, quem gosta da sua família, quem gosta da sua casa, quem tem seu escritório, né, quem de fato ainda é ativo no escritório, relevante no escritório, passou de 3 anos, eu já acho estranho. Porque não dá, não tem condições. Né? Então eu tenho um combinado com a minha esposa, né, 2027, ponto final. Né? Estarei ali à disposição da classe, da instituição, ao lado, se Deus quiser, da nossa primeira presidente aqui da subseção. Que bom, muito bom. É isso, Thaís? Bom. Sem querer criar muita pressão, mas... Sem pressionar, mas já pressionando, né? Ele, desde a posse dele, ele já fala disse isso, né? Eu já falo, para não ter espaço, para ninguém vir... não, amigo. Né? Enfim, acho que... Condição é essa. Tem uma liderança feminina na casa dele que fala mais alto. Eu penso que eu tenho aí traçado o meu caminho dentro da gestão de ordem. E a gente tem um grupo, né, do qual vocês fazem parte também, e penso que se o grupo entender que eu sou a pessoa adequada, eu estou à disposição. E eu falo que eu tenho o privilégio de, como mulher, né, eu preciso falar, como vocês mencionaram, que talvez a primeira mulher presidente, e como mulher eu tenho o privilégio de ter homens feministas no meu caminho, né? Eu tive meu pai que sempre foi um super incentivador, tanto da minha mãe quanto meu, no sentido da gente se realizar profissionalmente. O meu marido é um super suporte para mim, não só na questão de estímulo, mas na questão de divisão dos afazeres domésticos, dos afazeres de cuidado com a família, né? Porque isso socialmente sempre foi colocado nas costas da mulher e eu tenho um super parceiro que divide isso comigo. Sim. E eu falo que eu tive grandes mentores, tenho grandes mentores, o Nuti, o Silveira, que sempre me incentivaram e respeitaram o meu espaço ali dentro da OAB e estão me ajudando a trilhar esse caminho. Então, se for a vontade do nosso grupo, eu estou à disposição e espero poder contribuir. Eu torço para que esse futuro chegue. Se não for com você, que seja com outra colega. Exato. Eu acho que isso é fundamental para a gente avançar como sociedade. A gente tem um programa de liderança feminina aqui. Sempre que eu tenho possibilidade de falar para as nossas mulheres aqui que estão em posição de liderança, o que eu sempre coloco é assim, essa mudança começa na mesa do café da manhã da sua casa. É a forma como você explica para o seu filho como ele tem que agir. Porque ele é o agente de transformação. Sim.
mais relevante desse processo? Porque ele precisa mudar o shape e o jeito como ele olha para isso. Está mais até na nossa mão do que na mão de vocês, mulheres. Exato. A gente precisa abrir esse espaço, né? É. E eu fico na expectativa de que isso chegue logo. Apenas complementando, né? Um dia me perguntaram o que falta, né, para as mulheres ocuparem espaço. Eu falei, falta os homens ocuparem o espaço socialmente atribuído às mulheres. Perfeito. Então, esse espaço de afazeres domésticos, esse espaço de cuidado com os filhos, de cuidado com os Bia tá aqui, idosos. é testemunha. Quem da lava a louça em família. casa no final de semana sou eu. Mas não só isso, porque a gente fala assim, lava a louça, lava a roupa. Não, mas isso é importantíssimo, né? Mas enquanto a mulher estiver sobrecarregada também psicologicamente, não só fisicamente, porque é a mulher que pensa o supermercado, que pensa o que está faltando, Tem que até vai aquela ao brincadeira, supermercado. né? Se o filho faz alguma coisa errada, a mãe não educa. Então, é supermercado, é quitanda, é farmácia, é a mulher que faz, é a louça, é a roupa, né? E ainda os cuidados com ela própria, o autocuidado, porque uma mulher esgotada e com autoestima baixa, ela não consegue desenvolver todas as suas potencialidades profissionais. Então, o que falta é os homens ocuparem o espaço socialmente atribuído às mulheres, para que as mulheres consigam desenvolver todas as suas potencialidades e ocupar esses espaços que predominantemente foram masculinos até hoje. Sim. Muito bom. Gente, queria agradecê-los primeiro pela presença. Muito obrigado. Essa agenda complicadíssima dos dois. Nada. Mais especialmente, agradecê-los pela dedicação de representar a nossa classe, né? A gente acaba sempre participando de alguma maneira, mas de uma forma muito indireta, né? Vocês Sim. é que estão aí à frente disso, e nós aqui como advogados, como escritório de advocacia, somos muito gratos por essa gestão, por essa representatividade que grupos de colegas, né, independente da sua posição, fazem ao longo de tanto tempo, né, cuidando da representação institucional da nossa atividade. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, que a gente possa mais para frente bater esse papo de novo para retornar aqui com outros temas. Quando estiver dando o seu 2027 ali, a gente volta aqui para saber como é que foi. E o Fazer canal, uma prestação de o contas. canal fica à disposição de vocês, da OAB, quando vocês entenderem Sim. que a gente possa contribuir para levar a notícia, a informação Claro. para A gente outras tem pessoas. recebido muita gente de comissões. Muita gente de Sempre alguém comissões. trazendo algum assunto. Muito Então, bacana. contem com o nosso apoio aqui. Tá? Em nome da instituição, eu agradeço pela oportunidade, por permitir que nós possamos aqui, né, verbalizar, transmitir um pouco o que está sendo feito na gestão. Agradecer também essa parceria com as comissões, que são de suma importância para a nossa instituição. Sem as comissões ali, são eles que levam o sangue, o oxigênio, são eles que geram o debate, e dali a gente discutindo novas possibilidades de trabalho, transmite conhecimento para os jovens advogados, ou seja, vamos dizer, a transmissão da cultura jurídica. Então, as comissões é o que movimenta, dão sentido à OAB, né? Eu falo que a OAB, eu falo, não, amigo, a OAB é você. É você. É você que faz a OAB. É nós que acordamos cedo, tomamos um cafezinho pretinho ali, enfim, começamos a trabalhar, atendendo o cliente, fazendo o nosso trabalho com dignidade e levando transformação social. Então, a OAB está em todos os lugares ali, Perfeito. na pessoa dos advogados e das advogadas. Portanto, assim, muito, muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Quando precisar, espero vir aqui com menos cabelos no final da gestão Fala isso. para fazer um balanço, né, e falar dos meus planos para depois da OAB, né, pescaria, Isso, boa, as boa, coisas boa. aí que eu estou já idealizando. Boa, boa. Eu ia falar mais brancos os cabelos, mas acho que com menos cabelos. Menos cabelos, mais brancos, né? É isso. Obrigado. Bia. Eu só tenho a agradecer, né? É sempre muito gratificante estar entre amigos e obrigada por ceder esse espaço para a gente falar das realizações, falar aqui como mulher, como advogada, como gestora da OAB. Então, muito, muito obrigado. Foi muito bacana estar aqui. Muito bacana mesmo. Orgulho Obrigado a demais vocês disso mais que uma vocês vez. fazem, viu? Esse foi mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão, sempre às terças-feiras, às 19 horas, nos principais streamings, YouTube, Spotify.
Se você gostou do tema, quer mandar alguma mensagem, sugerir algum assunto, fala com a gente pelo podbrasil@brasilsalomão.com.br ou nos acione aí pelas nossas redes sociais. Até o próximo episódio.